atividade, agora trabalhando o descritor 6. Identificar o tema de um texto. Ou seja, o que a gente espera com esse descritor é avaliar a habilidade do estudante em achar a ideia central, o assunto do texto. Para ajudar, pessoal, este estudante a adquirir esta habilidade, é super importante que a gente trabalhe a questão global do texto, a compreensão do sentido global. É importante também, pessoal, fazer a relação entre as múltiplas partes do texto, para que desta forma este texto ganhe sentido e o estudante consiga compreender sua ideia central. E agora, nono quesito, leia o texto abaixo. Já pensou que legal se chocolate nascesse em árvore? E é quase isso que acontece. O doce não brota na natureza, mas só existe por causa do cacau, uma fruta que se desenvolve muito bem em lugares quentes e úmidos. Por isso, ela é típica das Américas Central e do Sul. A árvore do cacau, o cacaueiro, chega a medir cerca de 5 metros de altura e costuma viver até 100 anos. No Brasil, há plantações na Bahia e na Amazônia. Geralmente é plantada no meio de outras árvores, pois não gosta de sol forte nem de vento. O legal é que na Bahia, uma vasta área de Mata Atlântica foi preservada com o cultivo do cacau. Como ele gosta de ficar embaixo das árvores maiores, os produtores deixaram a mata quase intacta, dando a ela a função de proteger os cacaueiros. Bem, pessoal, esse texto foi retirado deste site com acesso em 31 de julho de 2012 e é apenas um fragmento do texto original. Como a gente já sabe pelo descritor, a pergunta está relacionada ao tema central do texto. Vamos lá? Qual é o assunto desse texto? A preservação da natureza. B, as árvores da Mata Atlântica. C, o cacaueiro. D, o chocolate. Bem, pessoal, para a gente poder encontrar a resposta a esta pergunta, é necessário que a gente compreenda a relação entre as partes para construir esse entendimento do todo e entender qual é o assunto principal. Se a gente fizer isso, a gente vai perceber que a resposta correta não é a letra A, certo? Porque, embora o texto destaque a preservação da natureza, essa é só uma informação que serve para reforçar o tema central. Também não é a letra B, as árvores da Mata Atlântica. Essa é só mais uma informação que ajuda na identificação do tema central. E é, pessoal, então, a letra C, o cacaueiro. O tempo todo, certo? As informações, elas levam para esta informação de que o assunto principal é o cacaueiro. Todas as informações das outras opções servem para ajudar a consolidar o tema principal, que nesse caso é o cacaueiro. Então, também eliminamos a letra D, o chocolate, pois o chocolate é apenas usado como introdução para desenvolvimento do tema central. Então, resposta correta, o cacaueiro. Então, pessoal, vamos de descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Esse descritor já apareceu por aqui hoje e esse descritor quer avaliar se nossos estudantes têm a capacidade de refletir sobre o sentido de uma palavra ou expressão dentro do texto. Mas para que nossos estudantes tenham esta habilidade, é necessário que durante as atividades do ano letivo a gente oportunize aquelas que tratam da ampliação do repertório. 10º quesito, leia o texto abaixo. Volta da asa branca. Já faz 3 noites que para o norte relampeia. A asa branca, ouvindo o ronco do trovão,
já bateu asas e voltou para o meu sertão. Ai, ai, vou-me embora, vou cuidar da plantação. Gonzaga Luiz, disponível, pessoal, nesse site, onde o acesso foi em 23 de agosto de 2012, e aqui a gente só tem uma parte, ou seja, um fragmento desse texto. No verso, ouvindo o ronco do trovão, a palavra destacada significa, ou seja, qual o sentido desta palavra ronco dentro do texto? Para que a gente chegue à resposta correta, é necessário que a gente faça a análise do contexto em que esta palavra está sendo empregada e qual o sentido que eu estou dando a ela. Se a gente consegue fazer isso, pessoal, a gente vai chegar à resposta correta, que é a letra A, barulho que se ouve após o relâmpago. Pois, pessoal, o que diz na letra B não é nem citado no texto, não é nem assunto do texto. Na letra C, ruído causado pela asa branca é citado no texto, mas não é ele que causa o barulho, não é ele que causa o ronco. E na letra D, ruído causado nas noites de sertão. O ruído que se ouve nas noites de sertão é o barulho que vem depois do trovão, certo? Então, resposta correta, letra A. Pessoal, estamos quase terminando. Vamos de descritor 14, descritor este que foi recorrente nesta lista de atividades 2. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, ou seja, o efeito que a pontuação, bem como outras notações, causam ao sentido do texto. Bem, pessoal, para que os alunos adquiram esta habilidade, é necessário que a gente oportunize atividades onde o aluno possa pontuar, refletir sobre a pontuação, e também é necessário que a gente, ao produzir estas atividades, rompa com aquele uso da pontuação que tradicionalmente a gente aprendeu e que a gente sabe que hoje ele não dá conta de tudo que a pontuação pode oferecer. Bem, pessoal, leia o texto abaixo. Feias, sujas e imbatíveis. Fragmento. As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos. Sobrevivem tanto no deserto como nos polos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe. As baratas, assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. Nessa época do ano, as chances de dar de cara com uma visitante desejada ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro são 3 vezes maiores. Revista Galileu, Rio de Janeiro, Globo, número 151, fevereiro de 2014, página 26. No trecho, vai encarar, o ponto de interrogação tem o efeito de, ou seja, qual sentido que a interrogação causa ao texto. Bem, pessoal, se vocês prestarem atenção ao contexto que esta pontuação está sendo empregada, a gente vai observar que ela não está no sentido de apresentar, tampouco no sentido de avisar, mas sim de desafiar. Ela faz um desafio ao leitor e também não está no sentido de questionar. Então, pessoal, com isso entendemos que o sentido da interrogação na frase vai encarar é de desafio ao leitor. Então, pessoal, chegamos à última atividade desta segunda lista de atividades do Acelera Saeb, e ela conclui com o descritor 6,
identificar o tema de um texto, ou seja, identificar a ideia central, o assunto. Espero que vocês tenham gostado e que, de fato, este tutorial tenha contribuído para o desenvolvimento das atividades. 12º quesito, leia o texto abaixo. Toma lá, dá cá. Não foram só os índios que contribuíram para a cozinha dos portugueses. Não, foi uma verdadeira troca de receitas. Os portugueses trouxeram para cá um tempero muito importante, o sal, que era muito pouco consumido pelos índios. Os caras pálidas ensinaram os índios a temperar a carne com sal para conservá-la. Assim, ela poderia ser armazenada e consumida mais tarde. Outros temperos também fizeram a cabeça, ou melhor, o paladar dos peles vermelhas, a canela, o alecrim, a erva doce e o cravo da Índia. Se bem que, no primeiro contato com a frota de Cabral, os índios odiaram a comida europeia e até cuspiram com o que foi oferecido. Vários tipos de carne que não tínhamos aqui também vieram com os navegadores. Gado bovino, patos, porcos, carneiros, gansos e o outro item do nosso cardápio cultural, a galinha. Os índios não gostaram muito da galinha logo de cara. Eles as criavam, mas só para vender os bichos e os ovos aos engenhos. Nas tantas idas e vindas dos colonizadores, eles levavam e traziam todos os tipos de alimentos. Assim, por exemplo, levavam para a África a mandioca e o amendoim, que fizeram maior sucesso entre os africanos, e trouxeram de lá vários produtos. Disponível, pessoal, nesse site canalkids.com.br, que foi acessado em março de 2012, e esse texto ele foi adaptado de acordo com a nova reforma ortográfica. Bem, pessoal, a pergunta é: qual é o assunto desse texto? A. Qualidade dos alimentos trazidos pelos colonizadores. B. As diferenças alimentares entre índios e portugueses. C. O pouco consumo de sal entre os indígenas. Ou D. Os temperos utilizados pelos portugueses. Bem, pessoal, se vocês avaliarem direitinho cada opção apresentada aqui no texto, vocês vão descobrir que a resposta correta são as diferenças alimentares entre os índios e os portugueses, pois a letra A qualidade dos alimentos trazidos pelos colonizadores, é só uma informação que serve para reforçar essa ideia principal, assim como o pouco consumo de sal entre os indígenas é outra informação que serve para reforçar a ideia central, bem como os temperos utilizados pelos portugueses também se torna algo que reforça o assunto principal, que no caso são as diferenças alimentares entre índios e portugueses. Pessoal, desde já agradeço a paciência e colaboração de vocês e até uma próxima.